Eu cheguei com a nossa reflexão do dia e hoje com uma sugestão de muitas lindezas e lindezos, que é sobre o medo. Então eu pensei numa reflexão que te propõe maneiras de entender o seu medo, né? Como lidar com o medo? Primeiro de tudo, o medo é totalmente natural, gente. É uma coisa que muitas vezes te desenvolve um estado de alerta e te protege de alguma situação de perigo. Então, por exemplo, eu posso sentir medo de ficar de pé no parapeito da minha varanda, porque é o meu organismo me dizendo: Juliana, isso não é muito seguro, saia daí. Então, por um instinto de sobrevivência, a gente sente medo. Mas o medo ele também pode se manifestar de formas bem silenciosas, como por exemplo, sabe quando você fica adiando fazer alguma coisa? Isso pode ser inconscientemente um medo de realizar, ou alguma insegurança, um medo de errar. Então, às vezes ele fica ali meio quietinho, meio de escanteio e acaba se manifestando de outras formas, você deixa para depois, sabe? Ou também pode ser um medo de alguma coisa, né? Um medo de algum bicho, um medo de lugares fechados, um medo de avião. É importante, gente, em muitos tratamentos feitos em consultórios, com psicólogos, com coaches, muitas vezes é importante diagnosticar qual que é o nível do seu medo, de que forma que ele te tira de si. Já que é um assunto tão abrangente, eu trouxe algumas ideias para que vocês reflitam sobre o medo. Eu tenho os meus medos, eles vivem aqui. E é uma coisa que, assim, eliminar o medo totalmente da minha vida talvez não seja um caminho, porque, como eu disse, o exemplo da varanda, eu preciso sentir medo naquele momento para acabar não fazendo alguma coisa impensada ou alguma coisa muito louca, então o medo me protege. O importante, gente, é que a gente enfrente, que a gente confronte o nosso medo e, de preferência, que a gente crie ali um estado de coragem para seguir o caminho contrário àquele que o medo está querendo te levar. Por quê? Muitas vezes o medo paralisa, então ele pode te impedir de fazer alguma coisa, ele pode se tornar um obstáculo na sua caminhada e não é isso que a gente quer. Vou dar um exemplo. Às vezes, gente, o medo não é aquilo que ele parece ser. Eu tenho medo de ir para a faculdade. Um exemplo. Mas será que o medo é de ir para a faculdade ou de repente é um medo de você estar na faculdade e de ser rejeitado ou de fazer alguma coisa errada? Então, pergunta para o seu medo: medo, o que você quer? Por que eu estou sentindo isso? Quais os motivos me levam a sentir isso? E é importante que a gente pare e pense, porque a gente fica num estado, muitas vezes a gente acaba suando, tem alguma dorzinha de cabeça, a gente fica realmente paralisado, mas os sintomas acabam sendo muito físicos também. A gente sofre, o medo chega a doer muitas vezes, então respira e pensa, por que eu estou sentindo esse medo? E o que você pode fazer para desviar do caminho desse medo? Geralmente a gente fica ali, eu me lembro uma vez que eu estava gravando um programa de TV e eu tinha que fazer uma tirolesa muito alta em cima do mar e eu fiquei congelada de medo. E eu demorei muito, porque fiquei ali, ele me paralisou e aí eu comecei a conversar, mas por que eu tô com medo? Não, eu não tenho medo de altura, eu também não tenho medo de tirolesa, mas era o medo da morte, né? Vai que acontece alguma coisa. Então nesse caso, eu percebo assim, por umas leituras que eu fiz, tem algumas frases que elas fazem com que você lide melhor com o medo. Então, a que fez mais sentido para mim naquele momento foi que tudo é desconhecido antes de ser conhecido. Então, muitas vezes a gente fica ali paralisado porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia qual que era a sensação que eu ia sentir no meio do trajeto da tirolesa, eu não sabia como que eu ia chegar do outro lado, ou seja, era uma coisa nova para mim. E muitas vezes as coisas novas despertam um certo medo, mas é importante que você enfrente, porque à medida em que você enfrenta os seus medos, você passa a entender determinadas situações e esse conhecimento do que era até então desconhecido se torna mais uma fonte de confiança, de coragem e de autoconhecimento também. Você sabe como que você reagiu diante daquilo. Então é importante que você vá, na medida do possível. Eu entendo que tem certos medos que realmente eles são mais complexos, mas é importante que você enfrente. E pensar que o medo quer te levar por um caminho. Qual caminho é esse? Geralmente ele não leva para lugar nenhum, ele te deixa ali parado. É você poder fazer o caminho inverso, justamente o oposto, é você sair do lugar. Então, outras dicas que eu dou pra você: pare e pensa em algum momento onde você teve muita coragem. Lembre dessa coragem, agarre essa coragem aí dentro de você e aquela velha frase: se der medo, vai com medo mesmo assim, mas vai. Entendeu? Então desperta em você algum sentimento de coragem para mudar um pouquinho essa sensação ruim que o medo traz. E outra dica que eu dou também: projeção. Você vai agora imaginar
depois que você tiver enfrentado esse medo ou determinada situação, determinado lugar, como você vai se sentir depois de ter passado por isso? De ter conseguido, de ter superado, de ter se possibilitado passar por cima e seguir adiante depois desse obstáculo. Como que você se sente? E é preciso que a gente pense à frente para que isso de certa forma traga um conforto para que você possa sair do lugar. Então assim, gente, existem medos e medos. Essas são algumas dicas que me ajudaram. É um assunto que eu posso trazer de diferentes maneiras para vocês à medida que eu vou lendo, estudando, pesquisando, mas eu espero que você confronte, que você pense, que você converse com o seu medo, que você vá por outro lugar e que você se imagine, depois que eu enfrentei isso, depois que eu superei, como que eu me sinto, para que você realmente possa sair do lugar. Que saindo do lugar você vai tornando o desconhecido conhecido, vai ganhando mais confiança, com certeza vai sabendo lidar de fato com seus medos. Mas para tudo isso, gente, realmente é preciso enfrentar. Caso você sinta que o seu medo é excessivo, caso você sinta que você perde o controle, lembra de procurar um profissional. Realmente é uma coisa que é importante que seja trabalhada e muitas vezes a gente precisa de ajuda de um profissional. Então pensa nisso. É claro que eu tô aqui esperando que vocês sejam a cada dia mais corajosos, mais felizes, mais motivados, mas sempre falo pra vocês, se sentir a necessidade, peça ajuda sim. Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigada por estar aqui, um excelente final de semana, te vejo na segunda-feira, um beijo especial no seu coração e até mais.